Olá! Se você quer conhecer sobre um dos principais motivos de no Brasil nunca ter sido uma grande potência mundial e como isto pode mudar a sua vida, este vídeo é para você. Eu sou o Igor, diretor comercial da GI Consultoria, empresa responsável por diversas análises de cenário a nível nacional há quase 30 anos. Nesta palestra, nós vamos te mostrar de forma detalhada como a evolução da taxa de fecundidade impacta diretamente na prosperidade dos países, empresas e pessoas, como você. Eu tenho a certeza de que os nossos conteúdos podem contribuir imensamente para a sua percepção de mundo e te ajudar a ser uma pessoa mais sábia e mais assertiva. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, fique por dentro das novidades, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Boa noite, pessoal. Uma satisfação muito grande estar com vocês. Na condição de já ter conduzido diversos estudos de cenários que normalmente ajudam a estabelecer planos de negócios ou mudanças organizacionais, nós já produzimos centenas de estudos de cenários, né? Esse que eu vou apresentar para vocês hoje é baseado num desses estudos feitos há algumas décadas atrás. Eu atualizei alguns dados e nós vamos falar bastante hoje aqui para vocês como isso afeta a vida de vocês, a vida do nosso país, dos lugares, como isso pode ser usado a favor e contra a gente, né? Esse é o nosso objetivo, espero contribuir bastante para a vida de vocês. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos falando da arte do general. O general quer ganhar uma guerra. E muitas vezes o general pensa uma estratégia bastante interessante. Ele pensa numa coisa que vai funcionar para ganhar a guerra, que vai além da existência humana. Algo muito distante. E quanto mais distante no horizonte, mais difícil é nós percebermos que isso está acontecendo. Porque nós temos a tendência de perceber só aquilo que conseguimos enxergar. Esse é o foco da nossa conversa de hoje, falando desse tema pertinente, a evolução da taxa de fecundidade e como isso afeta a prosperidade dos lugares. E para nós falarmos isso, nós temos que entender qual é o objetivo que nós queremos traçar aqui hoje, do que nós queremos falar e qual é o roteiro, portanto, que vamos falar. A primeira coisa que eu vou traçar com vocês é qual é o conceito de prosperidade. Aliás, essa palavra é uma palavra que está muito em voga, principalmente com o advento aí dos coaches, né? Está se falando muito de prosperidade, mas afinal de contas, o que é isso? Efetivamente, historicamente, o que é a tal da prosperidade? E tratar a prosperidade a partir dos pensamentos que as pessoas foram tendo ao longo dos séculos sobre esta questão. Como é que as pessoas pensavam? E às vezes, quando a gente olha para uma coisa dessa, nós somos levados a crer assim: hoje, da forma que eu vivo, é a forma que é correta. Mas antes se pensava uma forma correta diferente. E talvez anteriormente se pensava de outra forma correta. Então, cada um dá uma visão de acordo com o seu tempo. Nós vamos mostrar aqui algumas visões para vocês a respeito deste tema. Então, nós vamos apresentar a evolução populacional do mundo, do Brasil e das suas regiões, e vamos correlacionar isso aqui, fecundidade e prosperidade. Será que isso tem alguma coisa a ver? Eu posso dizer para vocês que esse é um assunto vastíssimo, é um assunto grandioso, profundo, e certamente a contribuição que daremos aqui não vai encerrar o assunto. Não é a nossa pretensão hoje.
A nossa pretensão hoje é meramente dar uma contribuição que abra o diálogo ou abra o pensamento para se analisar mais profundamente essa situação, não é? Então pensemos, para nós começarmos a raciocinar, há um provérbio árabe que está muito em voga depois que o sheik de Abu Dhabi falou sobre ele. Ele foi perguntado sobre como é que ele achava que era o futuro dos seus filhos. Ele dizia, meu avô andava de camelo, eu andava de camelo. Quer dizer, meu bisavô andava de camelo, meu avô andava de... Enfim, ele raciocinava que no futuro os filhos dele iam voltar a andar de camelo. E por causa dessa frase aqui, tempos difíceis criam homens fortes. E aí os homens fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. No âmago dessa questão, existe um ponto que talvez deva ser levado em consideração. Esse ponto, basicamente, é o seguinte: o que é mais importante para nós? Cumprir o dever ou viver o prazer? O que é que produz um resultado melhor? Cumprir o dever ou viver o prazer? Eis uma questão elementar. Será que eu viver a vida, curtir a vida e não fazer coisas que vão ajudar a melhorar a sociedade tem algum impacto positivo ou negativo? Veja, talvez a discussão parta em torno desta pergunta-chave. A quantidade de filhos que nós temos, ou saindo, não só dessa quantidade, mas saindo para um outro tema, a quantidade de pessoas pelas quais nós somos responsáveis, como patrões, gestores, ou como cuidar de vizinhos, da sociedade, etc. Será que isso tem alguma coisa a ver no impacto da prosperidade das pessoas e dos lugares? Será? Será que isso influencia? E ao longo das dezenas de anos que nós vamos andando pelo país e também fora dele, nós vamos percebendo que existe razoavelmente uma situação de correlação. Razoavelmente. E aí, eu queria falar para vocês sobre esse cidadão. Thomas Robert Malthus viveu no século XVIII. Thomas Malthus, ele estava muito preocupado com uma situação que lhe afligia, aparentemente muito lógica. Quem tiver curiosidade de estudar um pouquinho mais sobre o que ele falava, vocês vão perceber isso com clareza. O que ele dizia é o seguinte: tem muita gente nascendo, as pessoas estão começando a morrer menos. Como é que vai ter comida para todo mundo? Se continuar nessa condição, com o passar do tempo, vai começar a faltar comida para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer controle de natalidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas nasçam menos, tenham menos filhos. Tendo menos filhos, então vai ter comida para todo mundo. Esse era o raciocínio dele. E eu vou mostrar alguns dados sobre a evolução da população ao longo dos séculos, vários deles, na verdade, e a história provou, por exemplo, que ele estava redondamente equivocado. A quantidade de população na época que Thomas Malthus falou isso não chegava a 1 bilhão de pessoas. Quanto nós temos hoje? Na verdade, os dados do ano passado apontam mais ou menos 7,8. Agora, depende da fonte, né? Agora, vocês raciocinando, vocês acham que hoje as pessoas passam mais ou menos fome do que antes? As pessoas comem mais ou menos? Talvez, se nós pararmos para considerar a situação,
nós podemos comparar a quantidade de alimentos e de calorias que um ser humano médio consome hoje, é maior do que os reis na época de Thomas Malthus, na média. Então nós temos 9, 8, 7 vezes mais população comendo muito mais. Como isso é possível? Como é que isso acontece, né? Será mesmo que se tivermos mais pessoas, nós vamos ter um monte de gente passando fome? E será mesmo que a população do mundo está diminuindo neste momento? Será? Então, Thomas Malthus, à época, causou grande furor, chamou a atenção de muitas pessoas, houve um baita movimento mundial visando justamente o controle da natalidade. Aparentemente, absolutamente correto. Eu quero dizer para vocês que eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, só estou mostrando para vocês os fatos históricos, né? Mas era a defesa de Thomas Malthus. Thomas Malthus pensava desse jeito. E fez uma legião de fãs, e essa legião de fãs foram gerando justamente esse controle de natalidade. Eis aqui o conceito de prosperidade, de acordo com o dicionário Aurélio. Nós temos basicamente duas coisas. É o estado daquela pessoa que é próspera, ou a condição de termos uma grande produção de alimentos, uma grande produção de bens de consumo. Basicamente, nós estamos falando de abundância e de fartura. Então, colocado dessa forma, nós estamos fazendo a pergunta de outra maneira. Será que ter filhos faz com que nós sejamos mais abundantes ou menos abundantes? Temos mais fartura ou menos fartura? Será que se nós olharmos para os números da população, a movimentação da quantidade de pessoas, ter pessoas próximo da gente sob nossa responsabilidade aumenta ou diminui a fartura? O fato é o seguinte, depende da situação. Depende, inclusive, do tempo que você considerar. Se você considerar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, a longuíssimo prazo, cada uma dessas situações tem uma realidade diferente, um efeito diferente, como nós vamos mostrar aqui para vocês. Eu queria mostrar para os senhores a senhora Vassiliev. A senhora Vassiliev é essa daqui. Este senhor aqui é o marido dela. E todas as outras pessoas aqui são filhos reais dessa senhora aqui. São 69. Senhora Vassiliev, senhor Vassiliev, 69 filhos. Não era incomum, certo? Na época deles. É claro que essa senhora é tida como a campeã de filhos, de acordo com o Guinness. Ela foi a pessoa que se conseguiu registrar, que se teve mais filhos. Agora, interessante na história da senhora Vassiliev é que a família, no começo, era pobre. Mas, quando esta foto foi tirada, eles eram razoavelmente ricos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós costumamos associar ter filhos ou muitos filhos a ficar pobre, ou seja, não ter fartura. Não é verdade? Um pouquinho da história da senhora Vassiliev. Nós não sabemos o nome dela, a história não registrou, infelizmente. Sabemos o nome do marido dela. É o senhor Feodor Vassiliev. Ela teve 69 filhos entre os anos de 1725 e 1765. Durante esses anos, 40 anos, ela esteve em trabalho de parto. Ela pariu 27 vezes. Nas 27 vezes, ela teve 16 gêmeos,
7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Alguém se habilita? Não é? Eu acho interessante quando eu falo assim, que eu tenho 4 filhos, pessoal. Nossa! Né? Frutos do nosso tempo. Mas, nesse tempo, ter 15 filhos, 20 filhos, não era anormal. Meu avô tinha 12 irmãos. E se vocês começarem a procurar pelos seus avós e tal, vocês vão achar pessoas com 16, com 20, com 18, não é verdade? Absolutamente comum. Absolutamente comum. Há pouquíssimo tempo atrás. Não é? E talvez, para nós pensarmos sobre essas questões históricas e dados que eu vou apresentar para vocês, seria relevante nós nos despirmos dos nossos conceitos ou preconceitos. Olhar meramente para os fatos, por favor. Não estou defendendo nem A nem B, porque tanto um lado quanto o outro tem, digamos assim, argumentos razoáveis para a gente considerar. Eu vou apresentar alguns dos argumentos aqui para os senhores e senhoras, né? Esta é a família moderna, brasileira. No Brasil, em média, cada mulher não chega a ter 2 filhos, atualmente. Será que isso tem consequência? Essa é a atual família. Então nós saímos de um extremo e estamos caminhando para outro, né? Estamos caminhando para outro. O que será que isso impacta na nossa vida, na vida das empresas, na vida dos lugares, dos países? Vamos fazer menção a algumas teorias estratégicas de maneira bem superficial. Até porque amanhã nós vamos falar aqui para os senhores a respeito de uma coisa que tem tudo a ver com essa questão, que é a questão da confiança. Como a confiança impacta as sociedades. E isso aqui tem muita correlação, como amanhã vocês vão poder observar com mais detalhes, né? Se isso é uma realidade, nós podemos fazer uma pequena viagem no tempo e pensar nos grandes líderes que pensavam em dominar sociedades, ou naqueles grandes líderes políticos que pensavam em defender os seus países. O que será que eles pensavam? O que será que eles falavam? E eu vou citar aqui alguns líderes, que pode ser que vocês não gostem deles, certamente alguns eu não gosto, mas só a título de demonstrar o que eles falavam e como eles procediam. O primeiro desses líderes, talvez um dos mais controversos, é Adolf Hitler. Adolf Hitler dizia o seguinte: as mulheres possuem seu próprio campo de batalha. Com todas as crianças que elas trazem ao mundo, lutam uma batalha pela nação. E sobre Adolf Hitler, eu preciso contar uma coisa para vocês. Meu bisavô era major da Wehrmacht. Ele não quis participar da guerra, achava aquilo um absurdo e fugiu para o Brasil. Então eu tenho descendência alemã. Alguns parentes meus ficaram lá. E alguns parentes relataram coisas que aconteciam na Alemanha, como as fazendas de reprodução humana, né? Inclusive, eu tive um primo-avô que era usado pelo Estado alemão, durante esse tempo, para fabricar filhos para a nação alemã. Então, é basicamente um lugar que ele era considerado de porte, ariano, aquele negócio todo, né? E as mulheres tinham que ter muitos filhos. Como os maridos ou os namorados não faziam filhos, então as mulheres iam para lá para ficar grávidas. Como se fosse um touro mesmo, né? Dentro desta filosofia, elas precisam trazer
filhos ao mundo. Por quê? Porque nós precisamos de uma geração de pessoas que tenham braços para lutar. Essa era a lógica. Certo? Você pode concordar ou não concordar, era o pensamento da época. Nós podemos retroagir um pouco mais e ver o que Napoleão Bonaparte falava, imperador francês. Ele dizia: as mulheres nada mais são do que máquinas de fazer filhos. É interessante observar que essa era uma política de Estado, fazer filhos. Agora pensa a quantidade de guerras que a França lutou nessa época, a quantidade de mortes, tinham que haver reposições, né? Esse era o pensamento de Napoleão Bonaparte, muito semelhante com o pensamento de Adolf Hitler. Veja que há uma similaridade. Nós precisamos ter mais pessoas e não menos pessoas. Pensamento de dominadores, pessoas que têm raciocínio de domínio. Um dos generais mais testados da história, o chinês Sun Tzu, ele praticamente, não se sabe, mas até onde se pôde saber, praticamente ele não teve filhos, ou se teve, não são conhecidos. Ele tratava os seus soldados como filhos. Então ele queria que as mulheres tivessem filhos e então mandasse para o seu exército. E lá, no exército, ele tratava como filhos e dava esse conselho: trate seus homens como filhos e eles os seguirão aos vales mais escuros. Trate-os como filhos queridos e eles o defenderão com o próprio corpo até a morte. Mas veja, se eu não tenho filhos, eu tenho que arrumar alguém que tenha filhos. E aí eu trago para mim, tá certo? Pensamento dos dominadores. Agora, se você começar a pensar nesse tipo de coisa, vamos aí, talvez, àquele que é um dos livros mais antigos do mundo. O que ele fala disso? Pensamento dos defensores. Basicamente, crescei, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Ter filhos é ter possibilidade de domínio. Não ter filhos é provavelmente ser dominado. Esse é o pensamento histórico. Certo? Pensamento histórico. Comecem a pensar na história, vocês vão ver que isso ocorreu muito. Mas, no mundo dos grandes líderes que passa da política, o que será que eles falavam sobre isso? Eis aqui o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. Ele foi líder na política e fora dela. Então, o que ele falava? O maior líder não é necessariamente aquele que realiza as coisas mais extraordinárias, e sim aquele que faz com que as pessoas superem os seus limites e realizem coisas extraordinárias. Basicamente, ele estava dizendo o seguinte: eu não vou conseguir vencer sozinho. Eu não sou capaz de fazer todas as coisas. Eu não tenho todas as habilidades. Então eu preciso ter pessoas próximas de mim que eu possa conseguir dirigi-las para que elas, mediante a minha capacidade de liderança, consiga realizar coisas. Esse é o raciocínio. Se eu conseguir fazer isso, vai dar certo. Raciocínio do Ronald Reagan. Nós temos aqui um grande consultor do século XX, o Mark Brower. Ele diz: um homem só é um líder quando tem um seguidor atrás de si. Ou seja, se você ficar sozinho, você não é líder. E quando nós escolhemos não ter filhos, ou escolhemos não ter parceiros, nós estamos sós. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cidadão. À sua época foi tido como o homem mais rico do seu tempo.
Aliás, quem já leu Napoleão Hill já deve ter visto a grande entrevista que ele deu para Napoleão Hill. Ele dizia o seguinte: nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho. Quem quer fazer sozinho não vai conseguir liderar. Eu vejo isso no Brasil inteiro e fora do Brasil. Quem tenta concentrar tudo não consegue realizar. Ou, se quiser levar todo o crédito por fazer isso, ele não consegue. Pode até conseguir, mas por pouquíssimo tempo. Ele não consegue sustentar esse tipo de coisa. Por fim, um dos grandes especialistas em liderança, ele dizia: uma boa liderança é sobre experiências humanas. Não é uma fórmula ou um programa. É uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração o coração de outras pessoas. É uma atitude e não uma rotina. Em outras palavras, quando a gente pensa sobre a coisa, nós estamos dizendo que, ao longo da história, os dominadores pensaram em ter maior volume para poder dominar, e significa fazer a população ter muitos filhos. Aqueles que pensavam em se defender precisavam também ter braço. Então, fazer a população ter muitos filhos. E por outro lado, até aqueles que não queriam a guerra falavam assim: tenha muitos filhos. Né? E hoje nós estamos começando a ter muito poucos filhos. Quando nós pensamos em liderança, seja ele no aspecto da vida que for, empresarial, política, seja lá o que for, nós estamos falando que você sozinho você não consegue. Isso tem efeito? Será? Ao longo dos tempos, foi se considerando que tem muito efeito. Eu agora vou apresentar para os senhores uma compilação de dados sobre a evolução da quantidade de pessoas no mundo de 10 mil anos antes de Cristo para cá. Inclusive com uma leve projeção até 2100. Considerando bases estatísticas, né? E aí, como é que será que era essa situação? Eu vou apresentar para os senhores e vou fazendo alguns comentários. Então, no começo, os dados históricos estavam restritos à Ásia e Europa. Onde estavam os impérios? Aqui. Onde tem gente. Onde não tem gente, não tem jeito. Aí você começa a ter uma pequena mudança. Europa. Se você começar a observar sobre o movimento dos impérios, você começa a ver que eles estão sempre se deslocando aonde tem gente, mais gente. Por exemplo, ao longo da história, aonde é que sempre teve mais gente? Na Ásia. Grandes impérios estiveram ali. E ao longo da história antiga, eles não caíram. Tivemos, inclusive, muita dificuldade de invadir esses lugares. Eles não caíram. Por quê? Quantidade faz diferença. Muita diferença. E aí você começa a ver que aqui já estamos no tempo pós-Cristo, né? Não. Já estamos aqui. Quem dominava aqui metade do mundo? Roma. Ora, Roma não invadiu a Ásia. Ó, quantidade de gente, certo? Aí o Império Romano do Ocidente cai aqui em 400 e pouquinho. E aí o que acontece com a queda do Império Romano? Bom, ó, começa a cair a Europa. Talvez uma pergunta para a gente fazer: o que acontece primeiro? A população diminui ou os impérios caem? Ou os impérios caem e a população diminui? E veja, quem passou a ter maioria depois da Ásia? A África. Os impérios africanos, né? Grande parte da prosperidade fluiu para cá, né?
você começa a ter bastante gente aqui, e aí você começa a ter os grandes acontecimentos da história, Idade Média na Europa, fragilidade, pouca gente, muita mortalidade aqui. E aí, o lugar que não foi invadido, ó, certo? Aonde havia mais ciência, ó, aonde havia mais IDH, embora na época era terrível, ó, né? Aí você começa a ter o início do renascimento, surgimento dos países, início da volta da prosperidade. Ó, população Europa! Ei! Né? Prosperidade faz as pessoas quererem ter mais filhos, normalmente. E aí você tem aquela grande doença, cai a população, peste bubônica, e aí, ó, 1500, descobrimento do Brasil e tal, impérios europeus, ó, a população aqui, domínio sobre a África. Ah, gente, até mais ou menos esse período aqui, nós tivemos cerca de 1500 invasões muçulmanas na Europa. E a Europa venceu. Tinha mais gente. Ó, gente, apogeu do Império Britânico, certo? Ó, gente, bastante gente. O Império Britânico começou a dominar um pouco a Ásia também, em vários lugares do mundo. Essa relação é incrível. Gente, poder. Mas é interessante, né? Por que a Ásia não dominou o mundo? Então tem uma certa discrepância. É gente, necessário ter gente, mas quanta gente a mais? Será que ter muita gente a mais ajuda tanto assim? E aí a gente começa a projetar o futuro de acordo com os dados demográficos ou dados de fecundidade atual. E eu quero dizer para os senhores, considerando os dados atuais, o grande mundo futuro é África e a religião do futuro é islâmica. Por questões de natalidade. Provavelmente, os netos de vocês aqui serão islâmicos, se continuar no atual ritmo. Agora eu vou fazer uma colocação. Eu, na verdade, tinha um monte de tabelas para mostrar para vocês, mas eu comecei a olhar, acho que ia passar de 6 horas, né? E aí, eu vou apresentar para os senhores uma compilação, mais ou menos no mesmo ritmo, que apresenta esses dados de maneira mais dinâmica. Eis aqui os 20 países por população de 1950 até a projeção de 2010. Agora pensem nos países dominantes ou prósperos. A China tem muita gente, né? Mas não era dominante aqui. Não era. A Índia é o segundo, muita gente, né? Mas não era dominante. Então ter filhos é importante, mas parece que tem um limite. Vocês estão entendendo? Parece que tem uma relaçãozinha aí que a gente... vou apresentar brevemente para vocês uma teoria a respeito desse tema. E aqui você tem os Estados Unidos. O líder dominante do século XX e início do século XXI. Repare, ele está no top 3. Ó, top 3. Percebam o seguinte, países muito dominantes, ao longo do tempo eles vão caindo. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o Reino Unido, que dominou cerca de metade do mundo. População pequena, e aí ele vai caindo, vai perdendo importância econômica, vai perdendo N coisas, né? Capacidade de realizar coisas, as capacidades as mais diferentes. E a gente começa a perceber que começa a haver uma grande mutação ou rota da população. A população começa a ir para países africanos ou asiáticos, em especial países africanos. E quando a gente começa a olhar esta evolução, você começa a perceber que vários países importantes estão começando a perder importância e estão se endividando profundamente.
Por quê? Porque não se fazem mais filhos, a população envelhece, não tem gente nova para suprir os gastos de saúde das pessoas que estão envelhecendo. E aí você vai tendo essa variação estonteante aqui das realidades, né? Você vê, por exemplo, olha, Nigéria, Paquistão, né, Indonésia, Etiópia. E quanto mais a história vai passando, mais nós, eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, eu na minha infância raramente ouvi falar desses países. Etiópia, essas coisas, não ouvi falar desse negócio. Agora, quanto mais eles vão tendo população, mais a gente ouve falar deles. Mais a gente ouve realidades boas e ruins desses países, né? Porque uma coisa da história é que ela não é indolor. Ela machuca e ao mesmo tempo provoca melhorias. E aí a gente vai olhando a situação, vai olhando e ele vai projetando aquele projeto até o ano 2100, considerando a atual base ou curva da nossa situação de fecundidade ou de natalidade, né? Depende como você considera a situação. Embora o termo mais correto seja fecundidade. Mudança, né? Não sei se vocês já repararam a perda de importância da Rússia gradativamente. E essa perda de importância da Rússia gradativamente tem a ver com um detalhe básico. A Rússia está perdendo população, está perdendo braço. E você vê outros países perdendo isso também. Nossa situação. Como é que será que o Brasil vai acabar aqui, nosso país? Como é que será que isso acontece? Quando a gente começa a olhar essas situações, como é que será o futuro do país se nós continuarmos tendo essa dinâmica de todos os países fazendo filhos e nosso ritmo de fazer filhos, ou seja, de ter filhos proporcional? Como é que será essa situação? Estão vendo a quantidade de africanos e asiáticos? A questão é, quando nós optamos por não ter filhos, seja o motivo que for, nós estamos deixando o futuro sem sucessores. A evolução vai até o ano 2100. Essa é a nossa curva de tendência. Reparem o nosso grande Brasil. Estão reparando que ele está cada vez caindo? Caindo, né? Está caindo. Portanto, eu queria dizer para os senhores a respeito de uma teoria da dominação que diz basicamente o seguinte: você só consegue dominar com menos gente por aumento da produtividade, ou seja, tecnologia, qualidade, numa proporção 1 para no máximo 6, ideal até 4. 5 já é perigoso. Passou de 6, você não consegue. E provavelmente porque o Brasil nunca vai conseguir ser, se continuar desse jeito, um país que será o primeiro do mundo. Simples. Pega o maior. Pega o Brasil. Divide por no máximo 6. Será que dá uma proporção? Nós sempre seremos um país dominado. E não um país que domina. E nem que dita regras, nem que aponta qual é a moda do mundo, seja lá o que for. A não ser em momentos efêmeros. Porque para você fazer isso, você precisa de braço. Gente. É claro que nós podemos considerar, e não só podemos, devemos considerar o Brasil. Vamos analisar agora o nosso Brasil, né? Eu trabalho e trabalhei em 23 estados brasileiros. Eu tive muitos choques culturais. Vi muitas realidades. Aqui, o pessoal do Exército aqui também já viu, né? O Brasil não é um Brasil, são vários. Vários mesmo. Mas quando a gente pensa em fartura, vamos usar um termo mais moderno, quando a gente pensa em IDH, um índice mais moderno,
Aonde estão os maiores IDHs do Brasil? Vamos ver. Vamos ver aqui. Acho que travou aí. Aqui, nossa evolução de 1951 e uma leve projeção. Os maiores IDHs. População grande. Não é verdade? Quando você olha IDH alto, você considera talvez a região sudeste ou sul. E a região sudeste você tem aqui Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, só que eles são pequenininhos. Juntando os três, eles são menores do que a Bahia em termos geográficos, mas juntando os três populacionalmente, eles são maiores. A tendência de IDH alto tem a ver com população mais alta, por incrível que pareça. Os IDHs mais baixos, ó, população pequena. E aí, por que isso acontece? Aí existem várias teorias sobre isso. Existem algumas formas de pensar a respeito disso, que basicamente diz o seguinte: mais pessoas é mais gente trabalhando, é mais gente gerando novas tecnologias, são mais pessoas gerando mais oportunidades, e quando você está num lugar de mais oportunidade, você tem mais chance. E aí, você tem mais gente exigindo, mais gente brigando, e então coisas melhoram. Certo? Essa é a lógica histórica. E aí a gente pode considerar toda essa situação e ver que sempre, quando nós observamos, os lugares do Brasil, eles seguem a mesma lógica mundial. Mesmíssima. Mesma lógica mundial. Mas vamos continuar. Será que isso tem consequência? Tudo isso tem consequência? Eu acredito que sim. Positivas e negativas. E vou apresentar mais alguns dados para vocês, que são inclusive do meio empresarial. Vamos lá. Algumas consequências a considerar. Primeiro, nós estamos tendo uma maior longevidade da população. Como nunca nós, seres humanos, tivemos. A longevidade da população brasileira mais do que dobrou nos últimos 100 anos. Eu vou mostrar os dados, segundo estudos da ONU, a respeito desse tema, de forma bem simples aqui para vocês, como era a realidade no final do século XVIII, começo do século XIX, e como ela terminou no ano de 2000, dados publicados pela ONU em 2001. Além disso, hoje nós temos, de acordo com a história, talvez o maior custo de vida por pessoa como nunca se teve. E qual é o principal gerador desse custo de vida? Bom, nós estamos gastando muito com a velhice. Ou seja, nós estamos vivendo mais, então nós vamos mais no médico, tem exames mais apurados, são mais caros, né? Fazemos mais vezes, tem que ter um plano de saúde, etc. Então nós estamos vivendo mais, mas estamos gastando muito mais, né? Então, é um efeito óbvio. Nós estamos tendo também um aumento substancial da produtividade, como nunca houve. E por que isso está acontecendo? Quem tiver curiosidade, leia o livro Outliers Fora de Série. Neste livro, que trata sobre as pessoas que fizeram coisas espetaculares na vida, e lá tem uma pesquisa muito interessante que demonstra que uma pessoa, para ter chance de fazer algo espetacular, tem que estar fazendo aquela situação por pelo menos 10.000 horas.
é de 8 a 10 anos na mesma função. Quando você vive mais, bem mais, te dá a chance de passar pelas 10.000 horas. E quando você passa pelas 10.000 horas e tem saúde, o que você faz? Você começa a aumentar muito a produtividade. Quanto mais a população vive e vive bem, mais produtiva ela está sendo. Então nós estamos vendo pessoas com entregas espetaculares, como nunca na história da humanidade se viu. Pessoas com entregas majestosas em serviços, em produtos, como nunca se viu. Hoje, nós inclusive consideramos que uma das coisas mais perigosas que você pode ter, por exemplo, numa empresa é o turnover, porque você demora 10.000 horas para fazer a pessoa ser espetacular naquilo, aí você demite a pessoa antes das 10.000 horas. E contrata uma pessoa que está na sua primeira hora, e você quer que aquela pessoa seja espetacular, ela não será. Não será. Então nós estamos tendo uma janela de oportunidade como nunca se viu, como estamos vivendo muito. Eu vejo aqui que tem um bocado de gente que já não tem cabelos negros, alguns até sem cabelos. E o que está acontecendo com essa situação de ter cabelos brancos como os meus ou estar sem cabelo? Quer dizer que você já passou pelas 10.000 horas em alguma coisa. Tem alguma coisa que o seu grau de produtividade está muito mais, né? Eu ando pelas empresas e encontro lá os diretores falando assim, mas como é que pode? Eu vejo aquele menino lá, nessa geração da tecnologia, eu faço muito mais coisa, ele já passou pelas 10.000 horas, o menino não. Né? Então, o que nós temos? Um crescimento do IDH, inclusive da renda, como nunca se viu. Nós estamos no auge da qualidade de vida. Ah, você pode dizer assim, mas tem que melhorar um bocado de coisa. É verdade. Volta 200 anos atrás e vive naquele tempo e compara com o de hoje. Nunca tivemos tanto IDH. Naquela época não tinha IDH, mas se nós pudéssemos comparar, nunca tivemos tanto IDH. Nunca tivemos tanta qualidade de vida. Aí alguém diz assim, mas por que nunca se viu tanta reclamação? Nós temos aqui, por outro lado, um detalhe interessantíssimo. A diminuição da taxa de fecundidade da população. Aqui, entre aspas, uma diminuição da taxa de fecundidade da população ocidental. Certo? Ocidental. Quem vence as guerras da vida? Qualidade ou quantidade? Vamos pensar em termos de guerras mesmo, entre países, exércitos. Quem vai vencer? O país que tiver mais exércitos ou que tiver mais quantidade? Né? Porque essa discussão aqui tem a ver com isso, quantidade ou qualidade? E quando você começa a observar os dados históricos, você começa a ver que mais ou menos existe uma regra 1:6. Quando você tem um país que tem uma quantidade de produtividade, ou seja, de entrega tecnológica, de treinamento, etc., digamos 4 vezes maior do que o oponente, se ele tiver um exército 4 vezes menor, ele vence. Mais ou menos. Certo? Então, até o presente momento, quando você considera os graus de produtividade espalhados nas mais diferentes formas dos países, não se descobriu alguém que, na média, tem uma produtividade superior a 6. Portanto, se você tiver uma população até 6 vezes menor, se a sua produtividade chegar ao máximo, você ainda consegue vencer. Então, o que vence as guerras da vida, qualidade ou quantidade, depende da produtividade em comparação com a guerra que você está enfrentando. Frase que resume o que eu venho falando para vocês até agora. Ninguém vence sozinho. Absolutamente ninguém. Se você tentar vencer sozinho, você vai passar por enormes dificuldades,
E eu vou mostrar alguns fatos estatísticos para vocês sobre isso também. Agora em forma de tabela. Essa aqui é a evolução da quantidade de pessoas pelo mundo. Em 1830, passei aqui. Em 1830, nós alcançamos o primeiro bilhão de pessoas. Lá na época da senhora Vassiliev, não tínhamos 1 bilhão de pessoas. E mais ou menos um pouco depois dela, Thomas Malthus iniciou o seu processo de nos alertar sobre ter menos filhos. E o que aconteceu? A população cresceu bastante. Em 1927, chegamos a 2 bilhões de pessoas. O que aconteceu? Prosperidade. A última fase lá das revoluções industriais, Frederick Taylor, Fayol, ganhos de produtividade, diminuição de desperdício, e aí começa a haver sobras de recursos, e as pessoas, quando tem sobras de recursos, tendem a fazer o quê nessa época? Filhos. E nessa época não tinha televisão. Nem Netflix. Não é? E aí, né? 2 bilhões. Em 1960, 3 bilhões. E a gente olha um negócio desse e diz assim, será que aconteceu alguma coisa para esse negócio aqui não ter acontecido? Segunda Guerra Mundial. Dezenas de milhões mortos. Não era para a população ter diminuído? A guerra foi mundial, foi em todo lugar. Mas o que aconteceu? 3 bilhões. Mas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Foi terrível, sei disso, mas nós podemos considerar algumas coisas boas que aconteceram. Nunca se desenvolveu tanta tecnologia proporcional como na Segunda Guerra Mundial. Tecnologia gera aumento de produtividade. Aumento de produtividade gera sobras. Sobras, quase ninguém tinha televisão, 3 bi. Não é? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o tempo está encurtando. Está vendo? Entre um tempo e outro, está encurtando. 1974, 4 bi. 87, 5 bi. 99, 5 bi. 2012, 2019, quase 8 bilhões, segundo a ONU. Então, a população do mundo está aumentando. Aumentando. Sim, está aumentando. E a população do mundo está passando mais fome, mais necessidade? Tem gente que está, com certeza. Mas, em proporção ao passado, é muito menor. Gostaria de mostrar para os senhores dados numéricos e estatísticos, comparando agora os continentes. E com uma leve projeção. 1750. Quem dominava o mundo praticamente? A Europa. Lembra da regra 1:6? Alta produtividade, especialmente do Império Britânico. Então, eles tinham 16,67. Pega o maior aqui, Ásia. Divide por 6. É menor do que isso. Produtividade maior, domínio. Certo? Aliás, a Ásia praticamente toda estava dominada aqui. Por quem? Europa. Tecnologia e braço. Quantidade de gente. Aí a população sobe, 1850, né? A Ásia cresce um pouco. Olha quem estava sendo todo arrebentado, a África. Aí a população da África cai de 14 para 9. Apogeu do Império Britânico. O que acontece com a Europa? Mais gente.
Mais gente. Em proporção ao todo mundial. 1950. Fim da Segunda Guerra Mundial. Europa destroçada, mas muito dinheiro sendo colocado na Europa para reconstrução. Muita gente. Muita fabricação de filhos. Mas, quem passou a ser a grande potência mundial? Estados Unidos. América. De 5 para 14,23. Aonde há prosperidade tem gente. Aonde há prosperidade tem gente. 2013. Europa em franca decadência. África com seus avanços. Fabricando muito menino. E aí, o que está acontecendo com a Europa? Perda percentual de participação no todo mundial. Embora a população mundial tenha crescido. O que aconteceu? Os europeus estão parando de fazer filhos. Certo? Os africanos estão fazendo. Parabéns. Os americanos estão mais ou menos mantendo. Projeção para 2050. Europa. Alguns parentes meus falam o seguinte: se você tiver tempo de voltar na Alemanha, volte logo, que a Alemanha não existe mais. Não existe. A taxa de fecundidade alemã é muito inferior à taxa de reposição da população. Então, a Alemanha, como sua cultura, como seu país, como sua história, só existe enquanto os atuais alemães de nascença estiverem vivos. Porque depois que eles morrerem, não tem sucessores. A cultura vai morrer, etc, etc, etc. Então, será que a população mundial está caindo? Não. O que está caindo é a população do Ocidente, exceto alguns poucos países como os Estados Unidos. Veja esse mapa aqui. Esse aí é um mapa que demonstra aonde você está perdendo quantidade de pessoas cuja origem é do lugar. Nesse mapa você tem basicamente aqui a perda é do azul, do branco para o azul, certo? E aonde você tem densidade de fecundidade. Ó. Certo? Muito pouco aqui, um bocadinho aqui, muito aqui, mexe, e razoavelmente bem aqui. A continuar desse jeito, quem um dia vai dizer que é ocidental será basicamente Estados Unidos. Aqui é a nossa curva de fecundidade, comparado com 2 países. Mas eu ressaltei aqui o Brasil. Dados oficiais, 2016. 1,73 por mulher, na média. Isso tem efeito? Tem. Qual é a taxa de reposição da população? 2,2. Então, o que está acontecendo? Começando a acontecer. Nós estamos começando a perder brasileiros e brasileiras. Os senhores podem não estar observando isso. E por que não? Porque as pessoas estão vivendo mais, estão morrendo menos. Então, você continua vendo as pessoas na rua e tal. Mas como elas estão tendo menos filhos, na hora que essas pessoas morrerem, quem estará no lugar delas? Os mortos? É um argumento razoável, né? Agora vamos traçar um pouquinho dessa história e considerar, de maneira bem breve, mais alguns dados estatísticos. No final do século XIX, uma pessoa vivia menos de 30 anos. Dependendo do estudo que você buscar, isso dá um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Os dados não eram confiáveis nessa época. Mas se considera mais ou menos aceitável com menos de 30 anos.
2000, média mundial, 66 anos. Tem países que passam de 80. No Brasil se fala acima de 70 hoje. Então, mais do que dobramos a expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais do que o dobro. Em todo o mundo. Certo? Claro que em alguns lugares menos e outros mais, mas é isso. As pessoas estão vivendo o dobro. Mortalidade infantil. Dependendo de onde você busca a fonte, esses números mudam. Eu preferi essa fonte. Mais de 400 mil. Lembrando que nessa época os dados não eram confiáveis, certo? As estatísticas não eram muito bem feitas, mas isso aqui, portanto, é mais ou menos uma estimativa, de acordo com os dados históricos existentes. Mais de 40 mil. E atualmente, no ano de 2000, a estimativa em tenra idade é essa, menos de 40 mil. Lembrando que nós temos uma população mais ou menos 7, 8 vezes maior do que nesta época. Ou seja, as pessoas estão morrendo menos e vivendo mais, bem mais. Algumas considerações, né? Isso aqui é uma pesquisa feita no ano de 2007 e 2008, considerando a situação das mulheres, né? E as mulheres, olha só a situação de renda. A mulher tinha um casal com filhos, né? A mulher casada e com filhos. De onde vem a renda? Então, a renda média das pessoas era 964. Em média, tinha 3,9 pessoas na família e tinha 1,7 pessoas trabalhando. Então, a renda média da família, 2.403. E a renda média per capita, 655. Você vai vendo mulher sem filhos, casada sem filhos. E aí, você tem 1,1 pessoa trabalhando, uma renda per capita um pouco superior e a renda da família maior. Ó, menor, mas dividida apenas por 2 pessoas. Aqui, uma mulher sem o marido e com filhos. Então, ela tem um rendimento médio familiar um pouco menor, né? Tem 1,2 pessoas trabalhando, a renda per capita cai para 540. E a mulher que mora sozinha, ela ganha mais. Ela ganha mais. Mas ela está só. Se essa pessoa aqui, e aí que entra a discussão, se essa pessoa aqui adoecer, quantos por cento da renda está comprometida? 100%. Se uma dessas pessoas aqui adoecer, quantos por cento da renda está comprometida? Então, na verdade, é uma escolha, né? E um risco. Aqui considerando já os percentuais de renda em cada situação familiar. Ó, o chefe da família, num casal, uma mulher casada e com filhos, 64% está com o chefe da família, 22% com o cônjuge e tem um filho trabalhando. Se ela não tem filhos, então os dois trabalham e tem uma divisão aqui da renda. São dados de 2008. Justo, injusto, essa é a realidade. Se a mulher não tem cônjuge e tem filhos, bom, ela é o chefe, 58% da renda é dela, ela que gera, mas o filho tem que trabalhar. Se ela mora sozinha, 100%. Então, cada uma das situações tem vantagens e desvantagens. Será que a quantidade de pessoas na empresa faz diferença?
E eu confesso para vocês que esse dado me inculcou durante muito tempo. E para a gente expressar os dados, a gente tem que dar o conceito do que é cada um dos tipos de empresas no país. Bom, nós temos MEI, que é a microempresa individual. Nós temos média empresa, né, microempresa, empresa de pequeno porte, as médias empresas e as grandes empresas. Então, elas são classificadas por essa tipologia pelo faturamento e também pela quantidade de funcionários, dependendo do segmento. Todos os anos é liberado para a população brasileira os dados de mortalidade brasileira, das empresas. Se você considerar os primeiros 5 anos de vida de uma empresa, nós já chegamos em alguns momentos a ter 92% de mortalidade das empresas brasileiras. Elas morrem muito. É impressionante. Mais recentemente, as empresas estão caindo em sua mortalidade, chegando a alguma coisa perto de 70%, 67%, mais ou menos. Mas os dados que eu vou apresentar para vocês são apenas dos 2 primeiros anos, então a mortalidade é menor. Este aqui é o dado. 2014. Lembrando que em 2014 nós tínhamos uma situação econômica um pouco melhor do que existe hoje, né? E nós tínhamos, basicamente, uma evolução aqui, né, da mortalidade. E veja, ela caiu aqui de sobrevivência, ela subiu a sobrevivência de 54% para 76% nos 2 primeiros anos. Em situação contrária, nós vamos tendo aqui a quantidade dos que morriam e vai caindo. Mas tem muita gente morrendo. Agora, será que isso é igual para toda empresa? Não acredito. Olha só. Essa aqui é a mortalidade das empresas, microempresas, MEI. No seu pior ano, 87% sobreviviam. Então, ter um MEI praticamente garante que você não morre. Mas o MEI tem uma série de coisas, né? Praticamente não paga imposto, etc. Não está no jogo competitivo de verdade, né? Na hora que você começa a colocar no jogo competitivo de verdade, microempresas são até 9 funcionários, tem mais ou menos, aqui no último ano, 2012, 45% de chance de quebrar. Quando você tem 10 funcionários ou mais, você chega a 98%, 99% de chance de não quebrar. Ou seja, se você está numa empresa com pouquíssima agência, a chance de você quebrar é enorme. Estatisticamente falando. Você precisa ter, mais ou menos, pelo menos 10 funcionários para começar a ter chance de não quebrar, estatisticamente falando. Estou falando que se você tiver uma empresa, você vai sair por aí contratando a doido, sem necessidade. Só estou dizendo que, numericamente, quando você, de maneira sustentável, tem pelo menos 10 funcionários, a sua tendência de equilibrar-se e existir para frente é enorme. Enorme. Vocês querem ver quando uma empresa começa a morrer, o que ela faz? Ela começa a demitir. E quando ela começa a demitir, ela começa a perder o quê? Conhecimento humano sobre o negócio. Que ela não tem mais condição de repor, porque se ela colocar outra pessoa, ela vai demorar 10.000 horas para repor plenamente. Sabe aquela pessoa que é um gestor numa empresa, está lá, é um pilar daquela empresa, aí aquela pessoa adoece, morre, ou ela é demitida, aí você tenta contratar alguém. Nossa, alguns anos de sofrimento, né? Então, aonde é que está a mortalidade? Menos de 10 empregados. Alta mortalidade. Ou seja, ter pessoas para nós zelarmos ou levarmos para o time, estatisticamente falando, faz diferença. Dependendo da teoria, nós consideramos algumas coisas que fazem os lugares
serem muito prósperos. No caso, aqui, países. Dependendo da teoria, você pode discordar dessa. Mas há alguns autores que consideram isso muito razoável. O que faz um país, de maneira geral, historicamente, mais ou menos, se consolidar? Bom, a água em abundância. Vamos pensar sobre o Brasil. Água em abundância. Temos? Aliás, é o país que mais tem, né? Água pra caramba. Extensão geográfica tem que ser grande. Temos? Somos um dos 5 maiores. Concorda? Bacana. Clima favorável. Temos? Talvez, se considerarmos a média dessas coisas, é o país que mais tem coisas para vencer. Eu pergunto para vocês, por que o nosso país nunca foi a maior potência do mundo? Não é? Amanhã eu vou dar mais uma das respostas para vocês, porque eu vou falar para vocês sobre confiança e o impacto na prosperidade. Mas existe uma coisa que é o tema de hoje. Existe uma quarta coisa. Você precisa de quantidade de pessoas gerando riqueza e renda. Gente preparado com IDH alto. Não é quantidade de pessoas assim a esmo, não, né? Pessoas que nascem, você cuida delas e tudo mais, etc. Você tem que ter essas pessoas. Se você não tem essas pessoas, uma empresa que não tem um time não vence. Um país que não tem um time não vence. Um lugar não vence sem pessoas. Nós precisamos de gente. Agora, o que nós sabemos é que nós precisamos de gente numa determinada proporção para vencer o jogo. E o que ocorre é que nós estamos sendo convencidos de uma determinada situação. Não tenha filhos. Aí eu fico imaginando se isso é intencional ou aconteceu por acaso. Porque se é intencional, o estrategista é sensacional. Pensa em 150 anos, em 200 anos, silenciosamente. Eu falo para você, não tenha filhos, e falo para os meus, tenha. Eu não vou ver essa vitória, mas os meus trinetos verão. Conclusão. São poucas, mas aí são conclusões minhas. Minha opinião andando por vários lugares. Uma opinião de quem estuda ciências políticas, mas não é militar. Eu vejo estratégia de empresas. E grandes, e pequenas. A maior parte nós fizemos essas corporações avançarem muito. Porque você pensa no cenário, estabelece o jogo e faz a coisa acontecer. Então, quando você pensa em fazer alguma coisa, você tem que ter um jogo estratégico, um pensamento estratégico, uma política, ou, digamos assim, uma lógica de ação. E aí, nós podemos dizer algumas coisas. Ao longo da história, repor ou crescer a população por meio da fecundidade foi muito considerada. Muito levada a sério pelos estrategistas. Especialmente aqueles que queriam dominar ou aqueles que queriam defender os seus lugares. De agressões ou de crises. E não levar em consideração essa questão seria mais ou menos o mesmo que você está plantando no futuro a sua derrota. Segunda coisa, ter um time que foque em duas questões, qualidade e quantidade, suficiente para vencer, faz muita diferença. Então, você precisa ter isso em níveis aceitáveis. Isso é para famílias, para empresas, para países, para lugares. Muito importante. Uma nação repõe sua população a partir de 2,2 partos por mulher. Nós estamos com 1,73. Se continuarmos desse jeito, só tem um jeito de crescer a população brasileira. Importando gente. Gente que vai chegar sem a nossa cultura, sem a nossa história, sem os nossos valores. E tudo isso tende a se perder com o passar das décadas.
Isso é muito preocupante. Aí você vai dizer assim, então o ideal é ter quantos? Bom, será que a gente vai conseguir isso? Não sei. Não é? É difícil, né? Uma família tende a se consolidar a partir de 2,2 filhos. Quando eu estou falando família, eu estou falando de famílias, não pessoas que tenham filhos. Que, aliás, é outro problema brasileiro. As famílias estão se desestruturando, né? Então, eu estou dizendo famílias. Ela tende a se consolidar com 2,2 filhos, mas tende a se desconsolidar a partir de 6. Mais do que 6. Realmente, na maior parte dos casos, quando passa de 6, costuma gerar grandes problemas. Uma empresa corre muito pouco risco a partir de 10 funcionários. Aliás, tem uma frase famosíssima que se diz assim, essa empresa é grande demais para quebrar. Tem gente demais dependendo dela. Então você faz de tudo para ela não quebrar. Ou seja, menos que isso, tem acima de 50% de chances de não dar certo. Ou seja, quando nós olhamos para os números, nós podemos tecer diversas considerações. Eu poderia, na verdade, fazer aqui aquilo que seria um aprofundamento da discussão, mas nós íamos levar muitas horas com muitas tabelas. Eu, sem brincadeira, não tenho como, em tão curto espaço de tempo, aprofundar isso. E também nós não poderíamos fazer isso com os senhores. Certamente existem teorias adversas a essas. Não me quis aqui ser aquele que vai terminar o tema. Certamente isso suscita grandes discussões. Tem pessoas que têm valores diferentes, pensam diferente, mas a verdade dos fatos é, eu apresentei números para vocês. Na média histórica, é isso que acontece. Eu espero ter ajudado, ter servido, ter contribuído e dizer para os senhores que nós estamos gravando isso. Vai estar disponível no nosso canal aqui do YouTube. Vocês vão receber o material para vocês poderem ver. Se inscrevam lá, tem mais de 100 palestras lá publicadas nossas, né? Com vastas situações, inclusive de análises, mas a maior parte deles são análises mercadológicas ou situacionais. Recentemente, nós inclusive publicamos uma análise sobre por que o Brasil está empobrecendo, considerando dados de 1948 até 2018. Muito interessante. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e gostaria de ter acesso a muitos outros conteúdos que possam te ajudar em sua vida e em seus negócios, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Até a próxima!